Agradecer a presença de todos, a presença daquelas pessoas também que contribuíram nos convites, né, para que vocês hoje estivessem, em especial, nosso sempre desembargador, Dr. Carlos Prudêncio. Quero agradecer ao Krieger, que sempre está junto com a gente nessas questões literárias da cidade, né, que tem trabalhado bastante lá no Filatélico também, para divulgar não só a história, mas a filateria também na cidade. Né? Certamente agora, logo em seguida, vamos ter um evento também de filateria, né? O pastor Cláudio está presente aqui, enfim, cada um de vocês que estão presentes. Em especial, quero agradecer a presença do Dr. Roque Dirschnabel, da Academia de Letras de Guabiruba, né? Do professor Célio Furtado, que veio a brilhantar ainda mais o nosso evento. Dizer para vocês um pouquinho sobre a obra do Bontempi. O Jean Pietro Bontempi, italiano, vocês sabem, já escreveu pelo menos 6 livros, alguns, né, esqueceu de trazer um Bontempi, falta um ainda, aquele de poesia. Sim, mas na língua italiana. A língua vêneta, na verdade, né? E o Bontempi, aqui no Brasil, tem se dedicado também. O Bontempi é casado com a nossa querida Vivi Bornhausen, né? Nós conhecemos o Bontempi em 1997. Eu acho que nós fomos juntos com a Itália nessa época, né? Não tá? Nós somos antes. Antes, né? Nós somos antes. E conhecemos o Bontempi junto com o vice-ministro da Cultura da Itália, o professor Melzillo, pessoa extraordinária. Quase 200 livros o cara tinha, era uma sumidade. E isso acabou nos unindo lá na Itália, né, Bontempi? Depois o Bontempi se tornou amigo da gente, veio para o Brasil, casou aqui, na verdade, depois voltou para a Itália e vinha sempre. Isso uniu nós todos na questão literatura. O primeiro livro em português que gerou uma série de como é que se diz, de informações, é esse aqui, João Paulo I. A história de um Papa que durou 30 dias. 33 dias. 33 dias do papado. E que até hoje ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Havia, por trás de tudo aquilo ali, havia uma série de intrincada, né? E sempre que eu assisto aqueles filmes lá do O Leio Dom Brown, por exemplo, você vê quanta coisa no Vaticano corre por trás. Aí sobe freira, então fulano de tal se mata, outro se enforca, outro. Pessoas que tinham alguma ligação. E o Bontempi soube muito bem fazer esse e acabou fazendo também uma segunda edição dele, que é essa aqui, mais completa ainda. Né? Então teve essa primeira e essa segunda. Esses 2 livros, inclusive, eu recomendo muito que vocês leiam, no sentido de perceber um pouquinho como é que é a história de uma coisa tão poderosa chamada religião. E que nós, eu, cristão como sou, né, a gente às vezes pensa, bom, tudo que vem de lá é santo, é sacrossanto. Não tem que demonizar ninguém, mas também a gente tem que ter um olho aberto nessas coisas. E o Bontempi fez muito bem nesses 2 livros aqui, trabalhar esse tema, informações confiáveis. Aliás, o Papa João Paulo I era quase teu vizinho, né? Na Itália. Ele recebeu a crisma do João Paulo I. Quer dizer, pertinho, né? Depois o Bontempi lançou também, como pianista e tal, e estudioso de música, ele foi professor de música durante muito tempo, um livro com a biografia do Liszt, né? Que é uma especialidade dele. Eu lembro a época, Bontempi, que tu era o 2º melhor pianista da Europa, quer dizer, o 2º melhor pianista da Europa, tinha que ser um cara fera. E a especialidade em Liszt. Então esse é um outro livro. Em 2 idiomas, Felipe. Aliás, É o único exemplo na literatura. Em 2 idiomas. 2 idiomas. Depois veio a pandemia. E o Bontempi é aqueles caras assim, ele começa a escrever, dá na telha dele lá, não sei o que a Vivi faz, e o cara, ele meio que pira na batatinha lá e começa a me ligar. Tchê, estou mandando um livro para você.
porcos, viu? Bom tempo. Livro? De novo? Não, bom, é um bom livro. Tá bom? Aí eu pego e vou ler o livro. E, nossa, no começo eu achei esse cara tá debate em casa, tá só escrevendo doideira, loucura. Porque o início do livro era muito embolado para mim, era uma coisa. Enfim, eu não percebia. E com o tempo, segunda semana, terceira semana, está indo mais um pedaço, está indo mais tantos capítulos. Eu comecei a juntar isso tudo, então, e até sugerir para ele algumas coisinhas, bota isso aqui mais para cá, bota mais assim, usa essa forma de linguagem que é o que... E saiu em português a primeira edição de A Última Arma do Nazismo, que é o livro que nós vamos lançar hoje. Isso daqui, gente, para quem está passando por uma pandemia como nós, para quem tem um monte dessas teorias da conspiração na cabeça, será que os chineses mesmo pegaram e não montaram esse vírus? Será que isso aí não escapou do laboratório? Não é isso que nós temos no imaginário popular? Isso está tudo aqui. De uma maneira muito interessante, até às vezes meio cômica, né? Através de um personagem que o Monteiro criou, né? O jovem Hans, um alemão, aqui de Pomerode, né? Que é um personagem, no início de fato, e que ele pôde, através desse personagem, de uma série de um trailer quase de filme, então colocar o Hans dentro dos laboratórios, daquelas coisas bem bravas que existem, que a gente sabe que existe no mundo inteiro, e que pode ter escapado alguma coisa de lá e gerado isso. Não vou contar a história do livro, que eu acho que tem que ler mesmo. Né? Esse livro, demoramos o quê? 3 meses, né, Monteiro? Para finalizar ele, né? Conversamos bastante. Porque ele chegava em casa, era que nem facada de canhoto, né? Uma atrás da outra, assim, era uma loucura. Eu pensei, vou fazer? E só depois que nós juntamos todos os capítulos é que eu consegui ver, então, realmente, olha, isso aqui, bom livro. Porque eu nunca fui muito chegado na parte, digamos assim, de literatura fictícia e tal. Mas a ficção, quando tu tem um momento como nós temos, essa ficção é loucura. A gente começa a olhar e a juntar as coisas, não é isso mesmo, né? E por último, tem ainda, né, uma biografia do Monteiro, que saiu só em italiano ainda, né? Uma biografia do trabalho do Monteiro, toda a trajetória dele lá na Itália, aqui no Brasil também, né? As coisas que ele já fez e as coisas ainda que ele tem para fazer pela frente. Mas já falei demais, então, como editor do livro, foi um prazer estar bom tempo. Celso. Perfeito? Aí tu esqueceu de falar que são em 2 línguas, né? O episódio tá. A Última Arma do Nazismo, essa, nós lançamos aqui, eu não me lembro exatamente o mês que foi, mas terminamos ela, e aí ele fez contato na Itália. Os caras viraram lá, não, nós queremos fazer. E aí saiu a edição italiana em italiano. Né? Como é que se diz? L'ultima arma del nazismo. L'ultima arma del nazismo. Que é uma edição que já está circulando lá, né, e que tá, graças a Deus, está indo muito bem, há muito tempo. Eu traduzi também na língua inglesa. Daí fiz 2 traduções, uma na língua italiana, que nasceu na língua portuguesa. Fiz a tradução na língua italiana, mais a tradução na língua inglesa. Ótimo. Bom, eu já falei demais, tá? Tá, obrigado. Louco de bom. Queria passar a palavra para o meu amigo e literato, já viu, do Dr. Rock. Dá só uma palavrinha para nós, Rock. A palavra é tua. Sempre me esforço, né? Claro. Boa noite, senhoras e senhores. Eu estou honrado por receber esse convite do meu amigo Dr. Prudêncio, desembargador, e, por sinal, comendador da cidade de Guapirudos. Para quem não me conhece, sou presidente da Academia de Letras do Brasil de Santa Catarina, seccional de Guapirudos. Tive o maior prazer em conhecer o escritor desses livros, que foram apresentados por nosso colega Celso.
diante dessas ilustres autoridades que eu não vou citar nomes, também poderiam estar aqui me representando, mas tenho a honra de estar aqui, né, neste momento, de participar desse evento literário tão importante para todos nós que estamos aqui reunidos. Fico feliz e agradeço a atenção de todos e desejo que todos possam ler esse livro com muita curiosidade e que tenham sucesso. Muito obrigado. Ia passar a palavra agora do Dr. Carlos Prudente, nosso chefe desembargador, presidente, olha só que coisa legal, ele continua presidente do Instituto de Magistrados do Brasil, Santa Catarina, né, doutor? Dizer que é um prazer, agradecer, eu sei que o senhor também fez os convites junto com o Monteiro, com a nossa equipe aí, e que veio prestigiar também o nosso livro. Palavras. Uma boa noite a todos os amigos. Em realidade, né, os convites foram pedidos pelo Jorge Paulo Krieger, presidente do Clube de Filatelia aqui de Brusque, e que sempre está engajado nessa arte cultural. E o que eu posso dizer? Professor, bom tempo, nós nos conhecemos praticamente, vai fazer 40 anos, desde a primeira vez que fomos à Itália, na Itália, depois ele vindo aqui ao Brasil, mais especificamente aqui a Brusque, sempre Brusque, excluída a parte do Rio de Janeiro, que aí não é Brasil. Então aqui em Brusque é que ele encontrou a sua cara metade, a Liliane Bornhausen, que já era nossa amiga. Presente no brusquense. E nós, toda a vida, sabendo da alta qualidade dele em termos de Europa, revista clássico, aqui em casa já se apresentou várias vezes, a Dona Liliane já não conhece, né, como nossa presidente do conservatório aqui de Brusque, Gilmar, né, já conhece, né, da nossa residência, Jorge Paulo Krieger também, a Renate Klein, o Roque. Então é uma pessoa que realmente sabe fazer as coisas, inclusive na literatura, que é a sua sexta obra. E atendendo ao pedido do Jorge Paulo Krieger, que seriam poucos convidados, a pedido até do próprio Bontempo, e realmente me parece que vieram todos, porque foi incubado aqui para os convidados. Então eu li o livro, realmente eu gostei, como da mesma forma o nosso jornalista, minha esposa também já leu. E eu realmente me encantei pelo que ele diz ali, essa ficção. Parece que o Dr. Sérgio também já leu, né? Pedro de Itajaí, da Unifed, professor da Unifed, engenheiro. Então ele tem conhecimento também dessa obra. Tanto que se deslocou até aqui a Brusque, para esse grupo restrito aqui de amigos estarem junto com o Volta. Seja bem-vindo ao Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado. Vou fazer um registro especial, até porque também fui editor de um dos livros dele, doutor, nosso procurador-geral do município. E hoje nós temos o prazer de ter aqui junto conosco a doutora Nádia, né? Representa a Procuradoria do município também, no direito da Nádia. E, assim como outras obras nessa área de ficção, muitas vezes a ficção ela se mistura com a realidade. Às vezes o autor ele trabalha com ficção para dizer certas verdades. Vocês certamente já viram isso. Que nem sempre
um escritor, ele pode dizer tudo o que ele pensa. A perseguição, uma série de coisas que ele fez. Me chamou a atenção, logo que o Bom Tempo um dia foi a Itajaí, ele voltou e disse, olha, falei com o professor, esse professor se encantou com a minha obra. Eu queria passar a palavra, professor Sérgio, para que ele usasse da palavra à vontade. Aí, comentar um pouco sobre a sua impressão sobre o livro. Boa noite a todos, né? Eu quero agradecer o convite do meu fraterno amigo escritor, grande escritor, erudito, né? Jean Pietro, e quero manifestar aqui a minha alegria de estar nesse momento com pessoas tão queridas, tão fraternas. Faço uma referência ao Dr. Prudêncio, né? O homem que implantou, que concebeu a urna eletrônica no Brasil, que é um marco da nossa democracia, da consolidação da força do povo brasileiro. Eu fico encantado. Eu vejo também o presidente da Associação da Academia Catarinense, de Guabiruba. Eu acho que nós estivemos juntos lá nos Ganchos, naquele troféu Uma Noite com Miguel, faz um mês atrás, né, Helena? Lá, e nós ganhamos aquele troféu Mente Brilhante, uma noite memorável, eu acho que. E que vigor e que força que a Academia Catarinense, Brasileira de Letras de Santa Catarina, e o presidente, o Miguel Simão, eu entreguei o livro, Celso, para ele, ficou encantado. Inquieta, eu acho que vamos levar o nosso italiano para essa grande academia. Provavelmente o amigo da Guabiruba vai ser o padrinho do Jean Pietro, né? Quero cumprimentar as autoridades, né? Minha mulher Eliane, demos junto aqui, com esse trânsito meio complicadinho, mas é uma honra. Eu li o livro, eu tive a honra, é um privilégio de escrever uma apresentação. O Celso fez uma brilhante prefácio, e eu fiz um pequeno resumo. E esse livro foi gestado, né? Ele nasceu num drama brasileiro e num drama mundial, onde era uma caixa preta, a gente não sabia mais ou menos onde ia para máscara em gel, quase todo mundo perdeu entes queridos, gente preciosa, vidas. No Brasil, quase 1 milhão já de pessoas, ou 600, 700 mil, mas cada vida não tem preço. Então, e o Jean Pietro, ele trabalhou uma coisa de gênio, de erudito, ele fez uma dialética interessante. Quer dizer, ele pegou toda a questão da guerra bacteriológica, uma problemática que é militar, uma coisa de Estado maior, e não é de hoje, como ele coloca bem no livro. Aliás, no final do livro dele, ele faz uma reflexão profunda sobre a questão da guerra bacteriológica, né? A questão é uma guerra invisível, não é uma guerra de informação, não é uma guerra de bomba, mas é uma guerra mais cruel possível, que é a infecção. E também é um perigo, porque até escrevi na introdução, o risco que corre o pau, corre o machado, eles falavam lá no interior. Tu pode quebrar a lenha, mas pode quebrar também o machado. A guerra bacteriológica é isso, eu posso ser o vetor que vou infectar o inimigo, mas eu posso ser infectado e trazer para... É uma guerra delicadíssima. Mas o Jean Pietro, com essa sensibilidade dele, um apaixonado por Santa Catarina e por Pomerode, ele pegou um personagem, o Rancho. O meu Rancho é mais de Itajaiense, é Rancho, mas é o Rancho. Jovem brilhante, ligado, em cima de uma busca genealógica, saber as origens, as raízes, umas tantas interessantes. Ele era acadêmico de medicina em Floripa, e mostra aquele mundo, porque a gente vê aquelas casas de Pomerode, onde está em cada casa, aquela história daquele imigrante alemão, não é mesmo, Grieger? Assim, uma saudade, uma nostalgia. E o Jean Pietro, com a genialidade que é dele, ele trabalhou isso, jovem, e o enredo foi crescendo, vão aparecendo pessoas e pessoas que vão ajudando, tudo dando certo nesse livro. E naturalmente que a gente percebe que por detrás disso há uma irmandade, e ele explicita essa irmandade, né? Ele, em alguns momentos, ele coloca os rituais, a iniciação do
o Hans nasceu com aquilo virado para a lua, porque ele era perfeito no sentido dos grãos. Então ele cresceu, ele passou para a Alemanha, teve acesso aos arquivos e o que dá o título da última arma do nazismo era exatamente essa questão perversa, afinal, os laboratórios, tá vendo? E as experiências humanas. Quem assistiu um filme do Ingmar Bergman, que é O Ovo da Serpente, trabalha essas questões, né? As experiências humanas terríveis, né? Totalmente condenáveis, mas havia um projeto de dominação cruel, né? Cruel, perverso e ao mesmo tempo forte ali, estava rindo. E o neto, por acaso, acho que era o avô do Hans, era um personagem importante que falou com o Himmler: ó, judeu também é ser humano. Judeu é ser humano, tudo bem, mas fazer essa. Então ele puxa, ele envolve o livro do Jean Pedro, e depois a fase americana do Hans também, onde ele sempre ajudado por uma irmandade, sempre ajudado, as coisas vão se encaixando. Mas ali ele vê toda, como diz, a trama internacional, a busca por esse poder, que é um poder maligno, mas é um poder do laboratório. Quer dizer, e aí vem a questão que Celso colocou na propriedade, de onde é que veio isso, né? Quer dizer, foi um acidente, como é que surgiu o coronavírus, por exemplo. Hoje talvez a gente está um pouquinho mais aliviado, hoje, mas há um ano atrás, era um drama, não se sabia. Toda pessoa era suspeita, cumprimentar, mas lava a mão com álcool. Era um drama, uma coisa assim, como deve ter sido a peste negra que assolou toda a Europa, né? Então, e é uma coisa delicada, ele trouxe, de um lado, a questão científica, a problemática da biotecnologia, a questão da arma, a questão da complexidade, a proteína daquele vírus, tanto que o Hans se formou em virologia, era um médico especialista na virologia. Que poder! Então, e que poder da literatura? Uma mente, e a gente vê a versatilidade, o homem que mergulhou no nosso Papa João Paulo I, nos bastidores, mergulhou na biografia de Franz Liszt, dos grandes compositores, e um homem articulado com a política italiana. Não sei se tu menciona na tua autobiografia a figura de Licio Gelli. Licio Gelli é um homem para ser pensado, né? Para ser pensado, porque ele era o vértice dos poderes, né? Da maçonaria, da máfia e do Vaticano. E quando eu falo Vaticano, eu sou católico, apostólico romano, e o nosso pároco é de Guadalupe, Padre Selva, Padre Éder Selva. Eu sou católico e um grande pecador, mas eu rezo bastante, mas bem, mas então, o Lício Gelli, é um homem para ser pensado. Eu acho que talvez uma próxima tarefa tua, próximo desafio, seria trabalhar uma biografia ou reatualizar o Lício Gelli, que eu conheci através da professora, conheci no sentido literário. E de fato, né, a gente se apaixona. Mas usando uma expressão sua, para concluir, eu gostei muito da tua questão, como é que é facada de esquerda, não? Facada de canhoto. Facada de canhoto. Eu sou canhoto? Eu sou canhoto. Mas a facada de canhoto é uma expressão riquíssima, não sei se é aqui da terra. É da Serra. É da Serra? Não. A Eliane é lá de Catalagem, da cidade de São de Lá. Facada de canhoto. Anota isso. Mas é um livro que agora nós temos que pensar, é uma estratégia. Esse livro, ele deveria ser divulgado. Ele é quase uma leitura obrigatória para o mundo acadêmico, sabe? Para as pessoas agora com a cabeça mais fria, um pouquinho menos assustados que alívio. Estavam umas turbulências, não morremos, sobrevivemos. O medo da respiração, o medo da intubação, e ele trabalha outra questão também, do poder dominante, hoje é delicado, nós estamos entrando no período eleitoral e os corações estão divididos,
mas havia umas confusões, não usa máscara, não toma vacina, e nesse contexto, né, ele trabalha. Então, um livro atualíssimo, eu parabenizo, e é uma honra para mim, não sei nem se no italiano, eu também estou lá na edição italiana, eu acho que eu fico por aqui, né? Vai lá, graças ao Jean Pietro, eu estou ficando internacional. Muito obrigado e vida longa, gente. Obrigado. Obrigado, querido. Bom, já tem que me perguntar. Agora, é claro, o autor tem que falar, explicar um pouquinho para nós também como veio a ideia de criar a obra no tempo. E, obviamente, espero que não conte a história do livro, né? O professor já quase matou, ninguém vai contar. É mesmo? Mas o pessoal de Itajaí ia falar do mesmo. Tem uma outra de Itajaí aqui dentro também, professor. A palavra com o Jean Pietro, o nosso autor. Em primeiro lugar, boa noite e bem-vindo esta noite de literatura. Em primeiro lugar, queria agradecer aos meus colaboradores, principalmente ao professor, jornalista, escritor Sérgio Deutsch. Eu sou coroinha em comparação dele, porque eu escrevi 5 livros, só 6 livros. Ele escreveu mais de 50 livros, verdade, Sérgio? 40. Quase 50 livros. Eu sempre digo que é 200. Daí aproveitei das suas orientações, da sua experiência como jornalista, como escritor também. Hoje me fez a diagrama sobre o trabalho e surgiu este livro. Tenho que agradecer ao professor engenheiro Célio Furtado, que encorajou a minha obra e escreveu algumas páginas de crítica, falando do livro, crítica muito positiva. E não posso ter que agradecer ao meu amigo Sérgio Deutsch por esta maravilhosa capa. Foi elogiada muito. Na Itália, elogia mais a capa que o conteúdo do livro. Quem fez a capa, que é impressionante, se você ver, mas ao mesmo tempo, olha, dá uma ideia do conteúdo desta obra. Tenho que agradecer ao professor Limo também, que deu uma retificada meu português, de condução um pouco capenga, não? Daí ele deu uma ratificada antecipando a minha expressão, porque entrar como escritor numa língua que não é própria não é fácil. É já difícil falar para estrangeiro, falar a língua estrangeira. Imagina fazer um livro. Daí, foi muito também a orientação do professor Limo. Tenho que agradecer ao meu grande amigo, o Dr. Prudêncio. O Dr. Prudêncio, que encorajou esta obra. A gente já há muito tempo, conheço 40 anos, né, eu fui o primeiro jornalista na Itália a publicar a história da urna eletrônica, dizendo que o inventor era catarinense, se chamava Dr. Prudêncio. E todo mundo perguntava, mas aquilo é piada, não existe urna eletrônica, isso 30 anos atrás. Não, mas tem meu grande amigo, que é o Dr. Prudêncio, que inventou o aqui. É uma obra a favor da democracia, porque como se chama, um instrumento maravilhoso para controlar os povos. Não só em termos de eficiência, mas em termos também de tempo, porque a apuração das urnas assim roubadas. Daí foi uma invenção maravilhosa, que eu acho que outros países, como os Estados Unidos, principalmente a Itália, daqui a pouco, está adaptando para facilitar as votações e, no final, facilitar a democracia. Parabéns, Dr. Prudêncio. Bom, vamos falar do livro. Não vou falar muito porque já meus colaboradores já falaram bastante. Mas como surgiu o livro? Que um dia eu encontrei um amigo, um escritor que também era senador na República Italiana. E perguntei, me dá um conselho, como
como posso escrever um livro interessante? Qual é o assunto mais interessante para o leitor? Olhou para mim, assunto interessante. Ele pensava, dinheiro, sucesso, amor. Disse, olha, não vou te dar uma resposta, vou te contar uma história. E contava esta história aqui. Disse que na antiga Grécia tinha muitos poetas, milhares de poetas. E um dia pensaram em fazer um concurso, uma competição para ver quem era o poeta, o escritor mais habilidoso. Aí fizeram um concurso, se apresentaram 200 mais poetas. Eles começaram improvisação e escrita e tal. Depois, muitos dias, chegaram os dois mais qualificados poetas. Um se chamava Homero e o outro se chamava Pitágoras. Homero e Pitágoras. O júri não sabia a quem entregar o troféu, porque ambos eram muitos qualificados. Daí pensaram, vamos dar um tema livre, que depois cada um faz a sua improvisação sobre o tema. Daí, Homero escolheu a guerra, batalhas, guerra, e começou a fazer improvisação sobre a guerra. E Pitágoras escolheu o trabalho, a importância do trabalho humano. Ali trabalhava 4 ou 5 horas, que tal? No final, quem ganhou o prêmio? Ganhou o prêmio Pitágoras. E Homero, que era bem conhecido, bem famoso, ficou no segundo lugar. Você imagina o constrangimento de Homero, que viu Pitágoras ganhar o primeiro prêmio. Não acreditava. Daí perguntaram ao júri, por quê? Pitágoras, o primeiro prêmio, e Homero, o segundo. E o júri respondeu assim, por quê? Porque o trabalho é mais importante da guerra. O assunto do trabalho é mais importante da guerra. Porque a guerra é destruição, o trabalho é progresso. Mas o que aconteceu? Aconteceu que nos anos seguintes, nos outros séculos, as obras de Homero, Ilíada, Odisseia, se tornaram importantes, traduzidas em todos os idiomas do mundo, entraram no estudo das escolas. E Homero se tornou muito famoso, todo mundo. E Pitágoras, desconhecido. Ninguém sabe quem era Pitágoras. Moral da história: o leitor prefere livros que falam de guerra, de batalha. Preferem a guerra ao invés de trabalho. Você não pode me perguntar por quê, porque eu não sei dar uma resposta. Não posso dar uma resposta, mas sim, o leitor gosta de guerra, gosta de batalha. Aí eu pensei, bom, se é assim, eu vou fazer um livro que fala da guerra. Um livro que fala da guerra. Se o leitor assim interessado, o que eu vou fazer? Eu pensei, não, vou fazer um livro sobre a pandemia. Por quê? Porque a infecção pandêmica é uma guerra. É igual a guerra, só que é combatida com armas diferentes. Por quê? Como na guerra, na pandemia tem muitas pessoas doentes, tem pessoas que morrem, tem a queda da economia, seja na guerra, seja na pandemia, tem problemas nas sociedades. E comecei a fazer um rascunho sobre esta história, que era inspirada da pandemia. E a história é muito simples, não vou contar porque já foi falado bastante sobre a história deste livro, mas é a história deste rapaz que se chama Hans Goebel, já o nome já se percebe com o nome que é de origem alemã, tradicional família alemã de Pomerode, que ele estuda medicina em Florianópolis, e um dia decide de fazer uma pesquisa sobre a própria família, de fazer a árvore genealógica da família. E começa a pesquisar, e descobre que, no seu antepassado, se chamava Gaspar Goebel, era um cientista do Terceiro Reich.
e se apassiona desta história. Ele vai para a Alemanha, tem um amigo que é professor na Alemanha, e ali começa a fazer pesquisa nos arquivos públicos. Descobre que este cientista, que era nascido na Alemanha, depois se transferiu para Santa Catarina, fazia experimentações no lago de Dachau. Era um cientista do Terceiro Reich que fazia experimentação com vírus. Praticamente, no laboratório ali de Dachau, ele fazia injeções dentro dos insetos, dos mosquitos, que depois os mosquitos infectados passavam no territórios inimigos, e daí praticamente usavam estes mosquitos como armas. E este rapaz, que gosta muito da ciência, se apassiona da biologia, ele vai para a Áustria, conhece um cientista muito importante ali que ele explica o que é a biologia, que são armas biológicas, e depois decide de ir para os Estados Unidos. Vai nos Estados Unidos e chega na cidade de Filadélfia. Por que Filadélfia? Porque Filadélfia é a cidade americana, diz que é a capital da ciência. Tem milhares de instituições, tem laboratórios, entre aspas, e na Filadélfia nasceu a primeira biblioteca pública americana, já no 1800. Daí ele se apassiona desta cidade cheia de cultura, cheia de cientistas, e conhece o laboratório do Dr. Bertan, chefe dos científicos, de fama internacional. E, entrando no laboratório, descobrem que eles produzem diferentes tipos de vírus. Vírus úteis. A manipulação molecular que se usava era útil de um ponto de vista, por exemplo, da produção de alimentos, da produção alimentícia de alimentos, e também para a produção de remédio. De um lado, a manipulação molecular fazia atividade positiva, mas de outra parte, produzia também armas biológicas. Este vírus podia se transformar em uma arma assim terrível que em poucos dias podia valer 90% da população mundial. Ele fica assustado desta realidade que nem imaginava e descobre que dentro deste laboratório se faz este vírus que se chama vírus A, que é o vírus da doença, e depois tem um outro vírus, que é o vírus B. O vírus B é o vírus, como chama o chefe da ciência ali, da estupidez. É um vírus que é produzido ali e depois se transfere através a rádio, redes sociais e mata as células cerebrais. Praticamente a pessoa fica com uma reduzida capacidade de reflexão. E esse vírus é perigoso, porque o vírus da pandemia, o vírus já te mata na hora. Outro vírus da mentira, o vírus da lavagem de cérebro, te mata mesmo, a longo prazo não te mata. Te mata no caso. Daí, o que acontece? Ele pergunta ao chefe ali do laboratório: tem prevenção das doenças? Sim, diz, para o vírus da pandemia, basta usar a máscara, tem alguns remédios, tem a vacina. E para o vírus B, que é o vírus da estupidez, diz, não tem remédio. Como não tem remédio? Sim, tem um remédio, mas não é tradicional. O remédio é abrir os livros, estudar a filosofia, a história, estudar a educação cívica, o direito. E daí, estudando, tu mata o vírus. E depois? Depois disse, tudo bem que ele era a biografia das pessoas do passado, porque a história se repete. As coisas que aconteceram 200 anos atrás, sim, voltam novamente, hoje no presente, e voltam no futuro. Estudar também a biografia da gente do passado é útil. E depois tem que comer bem, cuidar com a alimentação, porque se você come bem, as células danificadas, ali com nova alimentação, voltam a trabalhar
o vírus B vai embora, não tem problema. Daí o Hans Geber, que é nosso protagonista, ficou silencioso, pensativo. E lembrou do grão-mestre da maçonaria de Munique, o grão-mestre de Munique, o grande orador, que quando eu estava ali no palco, da aula do palco, com voz muito alta, disse: a ignorância é o pior animal do mundo. A ignorância é um animal nojento. Aliás, dizia, a ignorância tem 5 filhas, todas prostitutas. A primeira se chama violência, antigamente se chamava barbárie, violência, ganância, inveja, a quarta é a usurpação e a quinta é a superstição. Todas filhas também mãe. A senhora, ignorância. Bom, eu não quero assustar a gente, porque isso é também fantasia, é ficção, não? Mas ninguém pode dizer que sou conspirador, porque este livro tem um final muito feliz. Porque o nosso protagonista se torna virologista, médico de sucesso. E também a história acaba bem, porque a pandemia vai embora e no mundo volta a harmonia e a felicidade. Se nós observamos a literatura, todos os livros bonitos e interessantes têm um final feliz. Não só a literatura infantil, Branca de Neve, não sei, Robin Hood, o gato com as botas, todos têm final feliz. Também uma das maiores obras, que é a Divina Comédia de Dante, que começa com o inferno, termina com o capítulo entre aspas, do paraíso. Daí, os livros bonitos, a Camuzelo, o humilde livro também, termina em modo feliz. Bom, concluindo, porque já falamos bastante sobre o livro depois, a gente não tem vontade de ler, sabe? Que vai ficar sem dinheiro. Queria deixar falando do nosso protagonista, Hans Geber, que com muita vontade e muita força ele vai para a Europa, enfrentando dificuldades de todos os tipos, desafiando culturas diferentes, línguas diferentes, e decide ser cientista. Por que cientista? Porque a ciência é o maior nível do conhecimento humano. Ele quer ser cientista. E o cientista é super partes. O cientista não vai perguntar a você se você tem olhos azuis ou olho verde. Por quê? Porque ele trabalha com a ciência, é a ciência para todos, para todo mundo, para toda a humanidade. Ele não vai perguntar se você fala com sotaque russo, ou sotaque gaúcho, ou sotaque nordestino, ou russo, ou grego, ou turco. Ele atende todas as pessoas, porque a pessoa é pessoa, são todos iguais. Daí, o cientista, além de ser uma pessoa culta, que conhece a ciência, é a pessoa que demonstra o valor da justiça e da democracia. Daí, nosso personagem, Hans Geber, manifesta a sua grande sabedoria, é um exemplo para todos nós. Diziam os antigos, os latinos diziam, mala tempora currunt, ou seja, vivemos em tempos difíceis. Este livro aqui é um livro de fantasia, é um convite para o leitor para fazer uma reflexão sobre a nossa época, sobre o nosso tempo.
especialmente fazer uma reflexão sobre si mesmo. Obrigado pela atenção. Bom, agora que já sabe a história, a pessoa vai comprar o Não livro. precisa tomar café. Vamos tomar café então. Pessoal, o Bom Tempo vai estar à disposição aí para quem quiser adquirir o livro aqui na outra sala. Vai ser servido um coquetel, um café, né? A todos os presentes no outro ambiente. Muito obrigado pela presença de todos e tenhamos todos aí uma boa noite.
Nova